Meus irmãos, hoje nós continuamos a mensagem sobre a aflição no caminho do discipulado. Na quarta-feira passada, nós vimos como a aflição do Senhor Jesus Cristo ali no Getsêmani foi algo incomparável a qualquer outra aflição que possamos passar ou qualquer outra pessoa possa passar. E nós vimos também como nós podemos aprender olhando para o nosso Redentor ali, naquele momento de aflição tão intensa no Getsêmani, nós podemos aprender como nós devemos passar pela aflição do caminho do discipulado, a aflição no caminho do discipulado, pelas aflições neste mundo. Nós vimos que nós devemos passar em dependência, em humildade e convicção. Foi isso que nós vimos na quarta-feira passada. No entanto, um aspecto importante de passar pelas aflições ou pela aflição no caminho do discipulado, ele precisa ser destacado. A intensa aflição do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani foi uma batalha travada ali em seu coração antes da cruz, de modo que o seu pavor, a sua angústia, o terror de passar por tudo aquilo que ele passaria na cruz, nós vimos que o que ele passaria, o terror, o pavor que ele sentia ali, era o pavor associado à ira de Deus que seria derramada sobre ele, de maneira que ele pudesse pagar o preço pelos nossos pecados, o pavor de ser abandonado pelo Pai. Esse era o pavor que ele sentia ali. Mas naquele momento no Getsêmani, essa batalha estava sendo travada, de modo que tudo isso fosse colocado diante do Pai, em meio às orações, em meio à sua dependência, em meio ao seu relacionamento com o Pai, colocado diante do Pai em submissão e obediência. E essa, irmãos, é uma verdade que nós facilmente esquecemos. A verdade de que nós vivemos em um mundo de guerra. A verdade de que neste mundo nós encontramos aflição o tempo todo. A verdade de que nós vivemos de batalha em batalha. E você precisa perceber isso. Porque se você não percebe isso, é muito perigoso para você estar caminhando em meio a um campo de guerra, a um campo de batalhas, achando que você está apenas em um passeio, passeando. Tem um meme muito utilizado pelas pessoas, acho que foi até tirado de um filme dos Piratas do Caribe, que é um navio que está sendo explodido, destruído, com destroços para todos os lados, balas para todos os lados, enquanto uma das pessoas está descendo desse navio sem ser atingida de forma nenhuma. Então passa estilhaço de todos os lados, mas ela está descendo ali como se nada tivesse acontecendo. Mas na vida real não é assim, irmãos. As balas e os destroços, as explosões, elas atingem sim os desapercebidos. Nós vivemos em guerra e as aflições que passamos nessa vida, neste mundo, a aflição inerente ao caminho do discipulado, em cada momento de aflição, nós temos ali batalhas que devem ser discernidas e travadas de acordo com o que são e de acordo com quem nós somos em Cristo Jesus. Batalhas externas, no trabalho, na escola, na faculdade, às vezes em casa, na própria família. Batalhas internas, na luta por santificação, na luta contra a incredulidade, contra a carne, na luta contra o medo, que é constante em nosso caminho. A questão é, irmãos, como nós lutamos essas batalhas? Como nós lutamos cada batalha que é travada em meio à aflição? Como um discípulo do Senhor Jesus Cristo luta tais batalhas? Quais são as armas que nós devemos utilizar? Esse é um ponto importantíssimo e me marcou muito. É interessante como muitas questões da Santa Palavra do Senhor, que são às vezes tidas como óbvias, muitas vezes nós não pensamos sobre tais questões. No momento da pandemia, em que a gente estava se reunindo nos lares, o pastor pregou em um texto em Mateus, se não me engano, Mateus 7,
E ele foi a primeira vez que me despertou essa questão que parece ser tão óbvia, né, irmãos, e simples, de que nós, como cidadãos do alto, lutamos de acordo com o reino a quem pertencemos. Nós não usamos armas do inimigo, usamos as armas do reino a quem pertencemos. Mas nós nos esquecemos tão facilmente disso. Como uma esposa luta a batalha de ter um marido que não é crente, ou de ter um marido que não é sábio para conduzir o seu lar. Da mesma forma, como um marido luta por conta de uma esposa que não é crente, que não acompanha, que não edifica o seu lar. Como os pais lutam a batalha de terem filhos que não são crentes, sejam estes nascidos na igreja, criados desde pequenininhos, sendo ensinados, e isso gera muitas vezes, sim, aflições, porque à medida que os filhos vão crescendo, nós queremos ver mais e mais o crescimento deles em Cristo, para que um dia nós possamos vê-los entregues diante do Senhor. Ou então sejam aqueles pais que conheceram muito tarde o Senhor e que muitos estragos já aconteceram e hoje eles clamam, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dos seus filhos. Como estes lutam em tais aflições? Da mesma forma como os filhos lutam ao perceberem que seus pais não são crentes ou por não terem pais crentes. As batalhas no emprego, quando o patrão, os colegas são ímpios, às vezes corruptos, muitas vezes apresentando um ambiente de promiscuidade ali. Como nós lutamos em meio a esses momentos? As batalhas na escola, na faculdade, onde uma cosmovisão cristã é o tempo todo intensamente zombada e rejeitada. Como nós lutamos em meio a essas batalhas? As batalhas e aflições em meio à própria igreja, o nosso recanto de paz nesse mundo, mas que seja porque nós sofremos e lutamos juntos, nós passamos sim por aflições juntos, ou por conta de problemas que são até bons, né? Por exemplo, a nossa necessidade de mudança de prédio, como nós lutamos em meio a essas batalhas. E claro também, como nós lutamos em meio à necessidade de expor e tratar o pecado que deve ser tratado na igreja. Como nós lutamos? Como um discípulo luta? Quais são as armas que nós devemos utilizar? Nesse relato da prisão do Senhor Jesus Cristo, que nós lemos agora na liturgia, uma intensa batalha foi apresentada, foi iniciada ali no Getsêmani. E 3 daqueles que eram conhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles surgem atuando nessa batalha. Nós refletiremos hoje sobre o que aprendemos com cada uma dessas 3 cenas, ou com cada um desses 3 supostos discípulos. Eu falo supostos por conta de Judas, que é o primeiro a ser apresentado, que era um discípulo, mas depois se revelou como traidor. Mas o que nós aprendemos com estes que são apresentados? Então nós veremos aqui 3 cenas, ou os 3 discípulos, né, nos trazendo esse ambiente para aprendermos sobre como lutamos em meio às batalhas da aflição no caminho do discipulado. O primeiro ponto que nós veremos é o beijo de Judas. No segundo ponto, a espada de Pedro. E no terceiro ponto, a nudez do jovem discípulo. São esses 3 pontos. Primeiro ponto, o beijo de Judas. Imediatamente após a terceira vez em que o Senhor Jesus Cristo ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo em meio ao seu período de oração, então ele os exorta mais uma vez, ele os chama a se levantarem, porque o traidor estava chegando. Imediatamente, enquanto o Senhor ainda falava, Judas chega no Getsêmani. E é isso que nós encontramos no versículo 43. Diz assim, e logo, e aqui é imediatamente, né, essa ideia de chegar imediatamente, e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. No momento mais escuro daquela noite, em meio às várias oliveiras que deixavam o jardim ali ainda mais denso, ainda mais escuro, chega Judas, um dos 12.
E Marcos está enfatizando aqui, mais uma vez, que ele era um dos 12. E eu vou voltar aqui ainda, irmãos, porque é importante esse ponto. Judas, um dos 12, e ele não está só. Uma turba, né, uma multidão com espadas e porretes. Provavelmente ali um conjunto, uma mistura de guardas do templo e guardas romanos também, que estavam sendo enviados pelo Sinédrio, pelos anciãos, pelos escribas e pelos sacerdotes, como o versículo 43 nos diz, né? E é bem possível que, com exceção de Judas, toda essa turba estivesse ali na espreita, esperando o sinal que seria dado, que já havia sido combinado por Judas, para que eles pudessem então prosseguir. E é isso que nós encontramos nos versículos 44 a 46. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha. E aqui senha é um sinal que foi acordado antecipadamente. É um sinal que foi aliançado, né? Que foi acordado previamente. E é importante perceber isso porque não é algo que foi impensado. Não é algo que foi um deslize, foi tudo planejado. Nessa batalha que está sendo desenvolvida aqui, Judas escolheu conscientemente um lado e ele está ativamente lutando por esse lado. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. O beijo e a saudação aqui de Judas foi um sinal acordado de antemão ali com os opositores do Senhor Jesus Cristo. Foi uma encenação para permitir que Judas e a multidão ali de soldados pudessem se aproximar do Senhor Jesus Cristo em segurança, sem que ele fugisse, sem que ele pudesse esboçar alguma reação. Foi uma espécie, se nós atentarmos para o que está acontecendo aqui, uma espécie de zombaria, a primeira zombaria sofrida pelo Senhor ali, em que Judas traz essa saudação de honra, né? Rabi, mestre, e o beija ali como também uma expressão de honra, mas na verdade está com o propósito de prendê-lo para matá-lo. O beijo de Judas aqui, irmãos, não é... Muitas vezes a gente pensa assim e vemos relatos em filmes assim, né? Como sendo algo muito tímido, né? Algo muito que passa desapercebido. Mas o beijo de Judas aqui não é tímido, não é discreto ou com reservas. É algo performático que Judas está fazendo aqui. Essa palavra utilizada para essa ação que Judas está desenvolvendo de beijar ao Senhor Jesus Cristo, né? De trazer ali, poderia ser um beijo tanto na mão como no rosto, era uma saudação comum entre judeus, mas essa palavra especificamente utilizada aqui por Marcos, ela só foi utilizada 6 vezes no Novo Testamento. Em todas elas, ela traz uma expressão de uma forte emoção, de um forte envolvimento afetivo entre aquele que está dando esse beijo de saudação. É o único versículo, a única porção em que esse beijo traz esse aspecto negativo é este, em que Judas trai ao Senhor. Em todos os outros é algo que traz muita emoção e relacionamento entre aqueles que estão ali um saudando o outro, né? Se encontrando. Por exemplo, essa palavra foi utilizada por Lucas para expressar o tamanho do amor daquela mulher pecadora que chegou diante do Senhor Jesus na casa de um fariseu e derramou óleo ali nos pés do Senhor e chorou e lavou os seus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos e beijou ali intensamente os pés do Senhor. Essa palavra foi utilizada nessa porção. Foi utilizada também na porção que conta a parábola do filho pródigo. Quando o pai vê aquele filho retornando e de uma maneira que totalmente quebra o protocolo da época, porque um senhor, o dono da casa, jamais desceria correndo ali em direção ao seu filho, e ele, encontrando o seu filho, o abraça e o beija. Essa mesma palavra é utilizada, transmite essa emoção, essa afetividade entre eles. É a mesma palavra também utilizada
Lá em Atos capítulo 20, quando Paulo vai se despedir dos presbíteros de Éfeso. Então ele diz que jamais os veria novamente, os presbíteros o abraçam tristes por conta daquilo que Paulo fala, e então eles o abraçam afetuosamente e o beijam. É a mesma expressão, é a mesma palavra. Aqui nós temos toda essa encenação de Judas, interpretando toda essa emoção, enquanto beija e está aí cumprimentando o Senhor Jesus, saudando a Ele. Uma verdadeira encenação, típico daqueles que se relacionam hipocritamente com o Senhor Jesus Cristo. O pior tipo de opositor, aquele que come no mesmo prato de Jesus. Meus irmãos, isso é assustador. Eu não sei se os irmãos se assustam com isso, mas eu me assustei muito e eu me assusto muito com um relato como esse. Porque não era óbvio que Judas era o traidor. Às vezes nós achamos que isso era óbvio, mas não era óbvio. Até essa noite, ao longo dos últimos anos, pelo menos 3 últimos anos, nenhum dos 12 imaginou que Judas trairia Jesus. Tanto é isso que nós vimos no relato da ceia, que eles ficaram perdidos, sem saber, será que sou eu? Será que sou eu o traidor? Não era óbvio que Judas era o traidor. Nós começamos a ler as Escrituras, e Marcos, desde o início, lá no capítulo 3 ainda, Marcos fala, quando o Senhor escolhe a Judas, ele já diz, esse é Judas, aquele que trairia o Senhor. E aí começa a parecer óbvio que Judas era o traidor, mas para aqueles irmãos, para aquele momento, para aquela situação, não era óbvio que Judas era o traidor. E é por isso que nós precisamos perceber essa ênfase de Marcos aqui no versículo 43, quando ele diz, e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. Ora, nós sabemos que Judas era um dos 12. Marcos falou isso diversas vezes. Não diversas, mas pelo menos 2 vezes antes desse momento. Nós sabemos que Judas era um dos 12, era um dos discípulos. Por que essa ênfase, então? Marcos dá essa ênfase, irmãos, porque é gritante demais que Jesus tenha sido traído por um daqueles que fazia parte dos 12. É muito gritante. Não era óbvio que Judas era o traidor. Não era óbvio. Até então, Judas era um como qualquer outro dos 12. Um daqueles que caminhou com Jesus nos últimos anos. Um daqueles que viu curas e milagres maravilhosos. Um daqueles que realizou milagres em nome de Jesus. Um daqueles que viu pão e peixe brotar dentro de um cesto de forma miraculosa, 2 vezes pelo menos. Um daqueles que viu a tempestade ser acalmada com a voz do Senhor Jesus Cristo, com a ordem do Senhor Jesus Cristo. Um daqueles que viu o Senhor andar sobre as águas. Que desculpas Judas poderia dar para se voltar contra Jesus? E a pergunta que me veio à mente, ao refletir e ao me assustar sobre isso, é quando foi que Judas ultrapassou a linha, o limite do fracasso? Porque muitas vezes os discípulos fracassaram, mas quando foi que ele ultrapassou essa linha de maneira que ele percebeu que ele poderia viver sem Jesus? Quando? E ainda mais assustador, por que outros não viram isso? Isso não foi da noite para o dia. Judas fazia parte do círculo de confiança de Jesus. Ele era um dos 12. Eu fiquei imaginando, irmãos, é claro que a santa palavra do Senhor não descreve isso especificamente, mas eu fiquei imaginando as conversas posteriores sobre isso, tratando sobre Judas. É bem possível que tais conversas tenham acontecido. Pode ser que tenha acontecido. Os discípulos imaginando quais foram os indícios que eles deixaram passar. Depois lembrando e dizendo, é verdade. Estava bem debaixo do nosso nariz, nós que não enxergamos. E eu falo isso porque essa é uma das reflexões que João faz no seu evangelho. Nós vimos algumas mensagens atrás, quando Maria, irmã de Lázaro, ela quebrou aquele vaso de alabastro e derramou sobre o Senhor Jesus Cristo.
E João descreve esse evento, né, esse momento, com uma insatisfação de Judas. E João diz lá nessa porção, nesse texto paralelo, que Judas, ele diz isso com conhecimento posterior, obviamente, ele diz que Judas não estava ali insatisfeito porque ele queria cuidar dos pobres. É porque ele era ladrão. E porque ele cuidava da bolsa e tomava da bolsa ali dos recursos dos discípulos. Certamente essa foi uma reflexão posterior à traição. Porque se fosse antes, eles teriam agido antes. Foi posterior. O traidor estava ali, diante dos olhos de todos. E eles não viram. Eles não perceberam. Eles não discerniram. Isso é assustador, irmãos. Irmão, irmã, você que é casado, você tem que ficar atento aos indícios de que o seu cônjuge está se afastando do Senhor. Em meio a essa batalha que nós travamos, nós precisamos estar atentos aos sinais que mostram, mesmo que minimamente, que o nosso cônjuge está se afastando dos caminhos do Senhor. Pais, vocês precisam observar os seus filhos. Pastorear o coração deles. Nós temos visto muito isso nos encontros de família. Não somente comportamento, o coração dos filhos. Pastorear o coração dos filhos, atentos àquilo que passaria desapercebido por qualquer um. Ninguém perceberia tão facilmente. Mas você precisa perceber. Às vezes uma fala, às vezes uma expressão no rosto, às vezes um olhar, um tom de voz. Nós precisamos estar atentos. Se minimamente algo está saindo do caminho que nós estamos trilhando para nossos filhos. Discipuladores, aqueles que discipulam nessa igreja, toda a igreja, cada irmão, sabendo que é responsável um pelos outros, você precisa perceber a importância da responsabilidade que você tem com a igreja, um para com os outros, de cuidar um dos outros, discernindo o caminho um dos outros, não como um julgamento que condena precipitadamente, como nós vimos lá em Mateus 7, não, mas discernindo e alertando o seu irmão sobre o caminho que ele tem tomado, mostrando, esse caminho é um caminho perigoso. Esse caminho pode te levar a se desviar do Senhor Jesus Cristo, a não olhar para Ele. Irmãos, quantos ainda estariam aqui, nessa igreja, se cada um atentasse para essa responsabilidade de cuidar uns com os outros? Quantos só estão hoje aqui ainda nessa igreja porque em momentos de cegueira e de aflições e de batalhas foram alertados, foram instruídos e exortados? E eu não vou dizer que por alguns dos irmãos, mas para a grande maioria das vezes pelo pastor da igreja. Quantos? Para que então, em meio a essa cegueira, o Senhor os chamasse em arrependimento. Obviamente, irmãos, Judas estava destinado a trair ao Senhor Jesus Cristo. Porque estava escrito que o Filho do Homem seria entregue. Mas esse mesmo versículo, em Marcos 14, 21, nós vemos que o Filho do Homem seria entregue, mas ai daquele por intermédio de quem ele foi traído. E nesse versículo nós podemos aprender que a soberania de Deus não excluiu a responsabilidade de Judas. E a soberania de Deus não exclui a responsabilidade daqueles que se perdem, nem tampouco exclui a responsabilidade que a igreja do Senhor, a responsabilidade que eu e você temos para com aqueles que estão se perdendo ou que se perderam. Nós vivemos em guerra, irmãos, neste mundo. E nós precisamos saber como lutar nessa guerra. Como lutar em meio à aflição do caminho do discipulado. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Ouvimos isso uma centena de vezes ou mais.
Nós precisamos contar e permitir que outros nos mostrem aquilo que nós não estamos vendo, para que assim possamos ser chamados em arrependimento. E nós precisamos ser ativamente esses instrumentos de auxílio e de preservação na vida dos irmãos. No nosso segundo ponto, nós temos a espada de Pedro. Judas realmente ele não havia compreendido quem era o Senhor Jesus Cristo. E por não compreender, ele traçou todo um plano que foi por água abaixo, porque Judas ele levou uma multidão de soldados fortemente armada e traçou uma estratégia pensando em cada possibilidade que Jesus tinha de fugir, de se esconder, de revidar, como se ele fosse lutar com as armas desse mundo, fosse lutar da mesma forma que Judas e os opositores de Jesus estavam lutando. Mas não foi assim que eles foram recebidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui. E o pior de tudo isso, irmãos, é que Judas não era o único a pensar assim. Judas não foi o único a pensar de forma errada sobre a reação do Senhor Jesus Cristo em meio a essa prisão. Não foi o único. Vamos ler versículo 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. O texto paralelo, que os irmãos encontram aí abaixo do título, né, de João, capítulo 18, do 1 ao 11, mais especificamente no versículo 10, esse texto esclarece que esse circunstante aqui é, na verdade, Pedro, Simão Pedro. Por isso que o ponto se chama a espada de Pedro, né? Em sua cabeça, ao puxar a sua espada, ao desembainhar a sua espada, Pedro estava dando ali o primeiro golpe da guerra final que estava iniciando. O dia do Senhor, liderado pelo Messias, que libertaria o povo de Deus dos romanos que estavam oprimindo ali a nação e de todos os seus inimigos. Pedro estava iniciando ali a batalha. Tu és o Cristo, Pedro disse isso ao Senhor. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido. Jamais eu permitirei que te matem, Senhor. Pedro também disse isso. Jamais. Todos podem te abandonar. Eu jamais te abandonarei. Pedro falou isso. Mas Pedro não havia compreendido ainda, irmãos. Pelo menos não plenamente. Não com a inteireza do seu coração. Ele não havia compreendido quem era Jesus. Por mais que seus lábios tivessem professado isso, ele não tinha compreendido quem era Jesus. Por isso ele tinha tanta confiança em sua espada. Tanta confiança no seu poder, na força do seu braço, em si mesmo. E entenda, cada um que está aqui hoje, cada um de nós precisamos entender. Você que julga conhecer a Jesus, mas ainda puxa por sua espada da autoconfiança. Você que imagina ser possível crer em Jesus e viver uma vida autônoma, à parte da igreja, uma carreira solo na vida cristã. Você que ainda luta com as armas desse mundo em meio às batalhas que você trava, os vários exemplos de batalhas que eu comentei há pouco, na escola, na família, onde for, mas que usa as armas do mundo, vingança, rancor, ódio, astúcia desse mundo. Ou até mesmo alguém que até tem uma certa simpatia por Jesus, mas que não firma um compromisso com Ele. Entenda, somente Jesus é capaz de te salvar da ira daquele que pode fazer perecer no inferno tanto alma como corpo. Não importam quais ou quantas espadas você levante, não importa a força que você acha que você tem, os méritos que você acha que você tem, aquilo que você tem construído ao longo da sua vida cristã, ou todos os tijolinhos que você tem montado ali, não importa, só em Jesus há poder e salvação. Somente nele. E o seu reino não é deste mundo.
As suas armas não são as armas deste mundo. A sua vitória não é a vitória desse mundo, e é isso que o Senhor Jesus está explicando aqui, tanto a Pedro como aqueles que vieram prendê-lo, nos versículos 48 e 49. O Senhor diz assim: disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador, como um bandido, ou como alguém que está liderando ali uma rebelião? Todos os dias eu estava convosco um tempo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. O Senhor Jesus estava ali, sim, vencendo esse reino de trevas, vencendo o reino deste mundo, mas não por espada ou por força humana, e sim por meio do amor, que em submissão e obediência a Deus, nega a si mesmo e entrega a sua vida em favor de outros. Era assim que Jesus estava vencendo aquela batalha. Quantas espadas nós temos levantado, como Pedro levantou aqui, irmãos? Espadas de autoconfiança, espadas do ego. Quando nós somos encurralados, quando nós estamos no momento da aflição, e é muito comum, infelizmente é muito comum no momento da aflição nós acharmos que temos o direito de usar certas armas que não deveríamos usar. É muito comum. E queremos resolver tudo do nosso jeito e sair daquele momento à fina força, independente da forma, independente da arma. Quantas espadas nós temos levantado que não estão de acordo com a vontade e o propósito do Senhor Jesus Cristo, como Pedro levantou? Quantas espadas nós temos levantado que não apresentam, que não revelam em nós a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus, mas que apresentam a nossa intenção e a nossa vontade de lutar pelo poder da carne, pelo poder do egoísmo e do ego. Quantas? E isso, irmãos, infelizmente, até mesmo em meio ao ambiente da igreja isso pode acontecer. Quando lançamos de estratégias carnais que estão centradas no próprio ventre. Como? Como podemos levantar espadas onde nós deveríamos tirar as sandálias, porque é terra santa? Como nós podemos levantar espadas onde devemos desfrutar do ambiente de paz que só a igreja pode proporcionar? Onde nós podemos descansar e baixar as armas, onde nós podemos confiar em nossos irmãos. Quais espadas você tem insistido em levantar para que a sua ideia sobre quem é Jesus, sobre o que é a igreja, sobre o reino prevaleça, mesmo que essa ideia, mesmo que esse entendimento não seja do Senhor Jesus Cristo? Quais espadas você tem levantado para que a sua visão e a sua vontade, não a de Cristo, seja conquistada em meio às batalhas? Quais? Nós vivemos em guerra, irmãos, com esse mundo. E precisamos saber como lutar nessa guerra. Não com as mesmas armas desse mundo. Não com a astúcia desse mundo. Não com a mesma disposição de mente desse mundo. Mas compreendendo quem é Jesus Cristo. E nos submetendo à vontade dele. Nos submetendo à igreja do Senhor. Entendendo que na igreja, juntos, em meio ao corpo de Cristo, é que nós batalhamos e vencemos. Porque você e eu, sozinhos, nós não temos qualquer poder contra o inferno. Mas as portas do inferno não possuem poder algum contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E é na igreja, juntos, que nós lutamos e batalhamos em meio às aflições do caminho do discipulado. No terceiro ponto, para finalizarmos, irmãos, nós temos aqui a nudez do jovem discípulo. O relato do Getsêmani, ele é concluído nos informando que todos, e esse é um versículo tão curto, mas
tão pesado, tão cheio de significado, irmãos. Versículo, que é o versículo 50, vamos já ler. Mas é assim que finaliza o relato do Getsêmani. Todos, sem exceção, todos fugiram e abandonaram Jesus. Todos. Seus discípulos, os 12, aqueles mesmos, os mesmos todos. Se os irmãos voltarem no versículo 23, nós encontramos que em meio à ceia, todos beberam do cálice que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, o cálice da comunhão ali, o cálice da nova aliança. Todos. No versículo 31, um pouco mais à frente, nós encontramos que todos disseram que jamais o abandonariam, e todos alegaram que morreriam com ele, no versículo 31. Mas ele insistia com mais veemência, isso que é Pedro, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. E aqui, no versículo 50, todos fugiram, todos o abandonaram. O Senhor Jesus está sozinho. Em breve até o Pai o abandonará. Versículo 50 a 52. Então, deixando todos fugiram, seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Todos fugiram. E em especial, Marcos relata um jovem discípulo que, em meio ao desespero desse momento, ele foge vergonhosamente, nu, em direção às ruas aí de Jerusalém. Muitos comentaristas, isso não é revelado na Escritura, mas muitos comentaristas, irmãos, alegam que a tradição da igreja nos diz que Marcos é esse jovem que corre nu. Pela forma como ele descreve, enfim, pelos estudos que são feitos nesse evangelho. Mas a Bíblia não nos revela isso. O ponto aqui é outro. Na nudez, ou melhor, na Bíblia, a nudez está associada à vergonha. Geralmente é isso que está associado à nudez. Vergonha. E o ponto aqui é mostrar a vergonha que é o fracasso para um discípulo. O quão desonroso é não lutar ou lutar da forma errada, com as armas erradas e a favor do inimigo, em meio às batalhas do discipulado. Parece que muitas vezes nós perdemos isso. Parece que muitas vezes o fracasso, que não deve nos conduzir para longe do Senhor, de forma nenhuma, nos deve colocar em dependência dele ainda mais, mas parece que muitas vezes o fracasso tem perdido esse peso, o peso da vergonha, o peso da ofensa que ele traz. Por outro lado, irmãos, devemos lembrar constantemente que é honroso sofrer por Cristo. É honroso sofrer pela igreja do Senhor, gastar-se pela igreja, pelo reino, pelos irmãos. As feridas de batalha em um soldado de Cristo são medalhas eternas de honra. Não esqueçam disso, irmãos. Não esqueçam a oportunidade de construir tais feridas em meio às aflições, em meio às batalhas, em meio às lutas. Quando em meio às aflições desse mundo, às batalhas desse mundo, a batalha e a aflição inerente ao caminho do discipulado, quando em meio a tudo isso o medo bater a sua porta, ele vai bater, não adianta achar que você é um super-herói, o medo vai bater a sua porta. Quando a autocomiseração, a fraqueza em meio ao cansaço, às dificuldades, quiserem te desanimar, quiserem te colocar na posição daquele que se diz como coitado, lembre disso. A grande honra em morrer, em sofrer e em morrer por amor ao Evangelho e a Cristo. A grande honra em gastar-se pela igreja do Senhor, para manter a pureza da igreja do Senhor, para ser um instrumento de edificação na igreja do Senhor. Quando você ama mais a sua vida do que ao Senhor Jesus Cristo, você está abandonando ao Senhor Jesus. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. O Senhor disse em Marcos 8,35. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Embora o intuito de Marcos aqui seja mostrar, e em muitos pontos ao longo desse Evangelho, irmãos, seja mostrar a fraqueza
e a vergonha, especificamente aqui nesse versículo dos discípulos, embora ele mostre isso sem nenhum problema, com exceção de Judas aqui, não é em fraqueza e em vergonha que a história desses discípulos que estão sendo apresentados acaba. Não é. O livro de Atos nos mostra isso claramente. O livro de Atos nos mostra um Pedro que não mais teme os inimigos de Jesus. O livro de Atos nos mostra um Pedro que, com intrepidez, coragem e fidelidade, ele jamais abandona o Senhor Jesus Cristo. Em suas pregações, em meio à proclamação da verdade que ele foi testemunha, em meio às ameaças de morte que nós encontramos no livro de Atos o tempo todo, na prisão, quando Pedro é preso junto com Tiago e Tiago é morto. E Pedro, de forma miraculosa, é libertado daquela prisão. Pedro não terminou o seu caminho em vergonha e em fracasso. O Senhor o sustentou. Da mesma forma, se esse rapaz aqui, esse jovem, realmente era Marcos, Marcos não terminou o seu caminho em vergonha e em fracasso. Esse Marcos que outra vez fugiu, se foi ele mesmo, mas fugiu de Paulo e de Barnabé, esse Marcos voltou. O Senhor o trouxe e o enviou para sua obra, para a proclamação do Evangelho, para se gastar pelo Evangelho. E nós encontramos lá em 2 Timóteo o mesmo Paulo que disse que não queria mais trabalhar ao lado de Marcos, dizendo: manda vir Marcos, porque ele é útil ao Evangelho. A história desses discípulos não terminou em fracasso e em vergonha. Nós vivemos em guerra com esse mundo. E nós precisamos saber como lutar nessa guerra, irmãos. Sabendo que Deus usa os fracos, sim. Os medrosos, sim. Os incapazes, sim. Os pecadores, sim. Aqueles que falham, sim. Aqueles que erram, sim. Mas usa estes que se voltam para o Senhor em arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Porque para o crente não é o fracasso que definirá a sua caminhada, mas é o amor de Cristo e a graça do Senhor sendo derramada constantemente sobre ele, sustentando a vida dele, preservando a vida dele, que o levanta no momento das aflições e o faz perseverar nesse caminho. Portanto, em meio à guerra neste mundo, lute sim, irmão, lute. Não deixe de lutar, lute, mas lute com as armas corretas. Lute de acordo com quem você é em Cristo Jesus, não de acordo com esse mundo. Lute de acordo com a vontade de Cristo, de forma que Cristo seja glorificado, não você. Existem batalhas que não vale a pena querermos ganhar, porque quando as ganhamos, quando as vencemos, Cristo não é glorificado. E se para que Cristo seja glorificado, nós vamos ter que perder algumas batalhas, que percamos. Lute. Para finalizarmos, eu gostaria de somente ler um texto com os irmãos. Efésios capítulo 6, 10 a 19. Vamos ler esse texto. Nós já lemos aqui algumas vezes. Mas vamos ler mais uma vez para lembrarmos sobre todo o poder que nos foi dado por meio do Santo Espírito do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer
inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí, irmãos. Que o Senhor nos conduza em meio ao entendimento, ao discernimento, irmãos, e a essa batalha constante em meio às aflições, para que possamos lutar da forma correta, de acordo com a mente que nos foi dada, não de acordo com esse mundo, para que assim possamos glorificar ao Senhor em tudo. Vamos orar. Senhor amado, ó Senhor, nós passamos constantemente por lutas, batalhas em meio à aflição desse mundo, batalhas que muitas vezes nós mesmos buscamos, batalhas que vêm sobre nós. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dando discernimento para que possamos lutar tais batalhas de acordo com quem nós somos, de acordo com a nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nos ajuda a enxergar, nos permita discernir em meio à tua igreja nossa responsabilidade uns para com os outros em meio a essas batalhas, em meio a essas lutas, para que possamos continuar avançando no caminho do discipulado, edificando a tua igreja, proclamando a tua palavra aos perdidos, de maneira que assim o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.